Você piscou e mais o mercado da bola aconteceu. Vamos hoje entender melhor as novidades e notícias do futebol brasileiro e futebol europeu. Desde já, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Começando pelo Real Madrid. Trata-se de falar da situação do Xabi Alonso, que vem ficado com o cargo totalmente ameaçado. Se você não sabe, o Real Madrid está a 3 jogos sem vencer. E detalhe que na La Liga, o seu posto de líder ficou totalmente ameaçado pelo Barcelona. Com isso, o Xabi Alonso, que já vem em rota de colisão com alguns grandes jogadores do clube, passou agora a ter uma sombra no seu lugar. E essa sombra é bem característica, você conhece. Eu não posso aqui imitar ele, até porque ele é careca. Mas a sombra chama-se Zinedine Zidane, técnico que já tem 3 Champions enquanto currículo de treinador dentro do próprio Real Madrid e que se tornou uma sombra do Xabi Alonso. Pro Florentino Pérez, se tá em crise, liga pro Carecation, liga pro Zidane. Real Madrid e Girona ficaram no 1 a 1 por La Liga. Xabi Alonso tá pressionado por melhorias e não vai ser demitido nesse momento, mas a diretoria já pensa na volta do francês Zidane, que tá livre no mercado. A informação é de Pepe Álvares, sócio do Real Madrid. Se as coisas não melhorarem, Florentino Pérez vai considerar o retorno do Zidane até o final da temporada, que se encerra em junho de 2026. Zidane tem como prioridade máxima treinar a seleção francesa após a Copa de 2026, e por isso a ideia é ter apenas por alguns meses o Zidane. Para o técnico, voltar ao clube onde foi feliz seria uma grande preparação para um novo desafio. Na carreira de treinador, Zidane treinou apenas o Real em 2 passagens que foram de sucesso. A última foi em 2021 e desde então o francês está desempregado, recusando vários projetos nesse tempo. Juventus, Liverpool, Manchester United, times da Arábia Saudita e outras seleções nacionais tentaram se aproximar do francês e receberam a mesma resposta: a prioridade é assumir a França. As 2 passagens do Zidane em Madrid foram de sucesso, especialmente a primeira, com o Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos, conquistou o tricampeonato da Champions. E falando em Real Madrid, de acordo com o jornal árabe Ar-Riyadiyya, o Al Hilal está preparando uma nova oferta bilionária e histórica por Vini Júnior, com os valores ultrapassando a marca de 6 bilhões de reais. A delegação Roc Nation Sports, que representa jogadores brasileiros, entre eles Vinícius, estará presente na Arábia Saudita em fevereiro de 2026. A visita tem como objetivo iniciar negociações com os clubes sauditas. A ida da empresa para a Arábia Saudita não tem como foco negociar exclusivamente a venda do Vini Júnior, uma vez que os clubes locais se interessam por outros atletas que fazem parte do projeto, como Paquetá e Gabriel Martinelli. Uma eventual transferência do Vini Júnior ao Al Hilal por valores de 1 bilhão de euros faria com que o camisa 7 se tornasse a maior venda da história do futebol mundial. Em euros, esse posto até agora fica com um brasileiro, o Neymar. Com o Real Madrid, o contrato do camisa 7 é válido até junho de 2027, enquanto o clube merengue segue tendo dificuldades em firmar um novo vínculo. Essa não é a primeira vez que clubes sauditas se aproximam do jogador. No passado, o Al Ahly tentou tirá-lo da Espanha, mas não teve sucesso e naquele momento não havia planos de deixar a Europa. Interessado, o Al Hilal pode aproveitar o atual momento conturbado com o técnico Xabi Alonso para convencer o brasileiro de que a melhor escolha é viver um novo desafio na carreira. Desde que Xabi Alonso chegou ao clube, há uma grande desavença entre eles, confusão que chegou até mesmo ao escritório do Florentino Pérez. O motivo é pelo desgaste em substituições que o camisa 7 não aprova. Com o contrato se encerrando no Monterrey, o zagueiro Sérgio Ramos deverá deixar o time mexicano no fim da temporada. Não existem conversas para renovar o contrato entre as partes e o jogador se tornará novamente um agente livre no mercado. Após a aventura na América do Norte, o atleta demonstrou um grande desejo em retornar ao futebol europeu. Ele acredita que ainda pode render e busca espaços em potências do velho continente. Quem surge como seu destino favorito é o Milan, que está na briga pelo título da Série A italiana. Ele crê que poderá ajudar o time a buscar a competição e chegou a se oferecer para o clube nos últimos dias. O Calcio Mercato informa que o Ramos se ofereceu para jogar no time vermelho e preto.
o jogador espera se transferir para o clube italiano em janeiro e pediu para que seus agentes fizessem contatos com a equipe da Série A. Se tornando um agente livre nos próximos meses, o zagueiro espera conseguir um acordo com o gigante e oferecer os seus serviços ao clube. Ele crê que pode ajudar na busca por títulos e vai tentar convencer a diretoria a se movimentar para a transferência ocorrer. Outro fator que faz com que Ramos escolha o Milan é a sua amizade com o Luka Modric, recém-chegado aos rossoneri. O veterano quer voltar a jogar com o croata e acredita que ele ajudaria nas tratativas com a equipe. Nesse momento, a fonte indica que não há nenhum tipo de negociação entre as partes oficiais. A diretoria ainda vai avaliar se vai ou não fazer o investimento pelo jogador, que já vive os últimos anos da sua grande carreira. Ídolo do Real Madrid, Ramos rodou bastante desde sua saída da equipe espanhola há alguns anos atrás. Ele passou por clubes como o PSG, Sevilha e seu último, o Monterrey. Clube turco se interessa e Cebolinha deve deixar o Flamengo em janeiro. O atacante, que tem 29 anos, está em alta no mercado e pode ser o primeiro jogador a deixar o Flamengo após a conquista da Libertadores. Mesmo após o título da Copa Libertadores e da retomada das boas atuações pelo Mengão, o atacante Everton Cebolinha deve deixar o clube carioca em janeiro e o futebol turco parece ser a opção mais viável. De acordo com a ESPN, o time rubro-negro vê a saída do jogador no início do ano que vem como a última chance de ganhar algum dinheiro com a venda do Cebola, já que o contrato do atleta termina em dezembro de 26. O próprio jogador diz que recebeu uma ótima oferta de um time da Turquia, não revelado, logo após o Mundial de Clubes, mas o Flamengo não aceitou nem abrir negociação, já que gostaria de seguir com Cebolinha até o fim dessa temporada. Se o interesse do time turco não voltar a ser mostrado em janeiro, uma opção para o Flamengo é vender o Cebolinha no mercado interno. De acordo com o jogador, diversos clubes brasileiros já entraram em contato para contratá-lo, inclusive Palmeiras e até o Grêmio. O próprio Grêmio, que inclusive foi o time que Cebolinha mais jogou, tirando o próprio Flamengo. O atacante também vê com bons olhos uma saída para equipes do Oriente Médio no ano que vem, aumentando ainda mais o seu poder de mercado, que já não é pequeno, e convenhamos, o Cebolinha é sim um grande jogador, teria espaço em muitas equipes, tanto do futebol brasileiro como futebol internacional. O Manchester United continua observando de perto a situação de Federico Valverde. De acordo com informações do portal Mirror Football, o clube inglês descobriu que o Real Madrid deseja cerca de 100 milhões de libras para liberar o meio-campista uruguaio. A pedida elevada já foi comunicada para o United, que mantém o jogador como alvo dos sonhos. No entanto, a diretoria avalia o Valverde em 70 milhões de libras, valor considerado muito distante das expectativas do clube espanhol, dificultando um possível acordo. Mesmo diante desse cenário, o atleta continua sendo uma das grandes prioridades do técnico português Rubem Amorim para 2026. O técnico português admira profundamente o uruguaio, que é muito bom, e acredita que ele pode solucionar carências que são importantes do United, sendo visto como um encaixe ideal para o projeto em andamento no Old Trafford. Outro fator que eleva o preço é o contrato de Fede, válido até junho de 2029. Com vínculo longo e sem qualquer urgência para negociar, o clube do Santiago Bernabéu se sente confortável para pedir cifras altíssimas pelo atleta. A postura firme demonstra que o Real Madrid pretende manter o jogador. A relação entre Federico Valverde e Xabi Alonso, atual técnico do Real, não é boa. Na atual temporada, desde a chegada do técnico, o meia já foi improvisado em diversas partidas na lateral direita e teve uma grande queda de rendimento. Ainda segundo as informações reveladas pelo portal Mirror, Valverde é um dos atletas que demonstra insatisfação plena com o estilo de gestão do Xabi Alonso. Caso a relação não melhore, a possibilidade de saída no futuro não está descartada nos bastidores. Deixando as negociações nas mãos da diretoria, o United segue concentrado na disputa da Premier League. A equipe ocupa atualmente a 7ª posição na tabela e apresenta evolução significativa na segunda temporada do Rubem Amorim, que até então parecia que iria cair e iria ser demitido. O Neymar passou a ser especulado no Boca Juniors, e detalhe que um velho parça dele é um dos principais interlocutores para essa transferência talvez acontecer. E ele chama-se Leandro Paredes, parceiro de longa data do Neymar, que chamou o Ney para ir para a Bombonera. O Boca não é inocente, já tem 6 Libertadores, não vive uma boa fase, mas é óbvio que queria o Neymar.
E esse time aqui também, ó, o Inter Miami, quer sim o Neymar também. É óbvio que o Messi adoraria ter o Neymar jogando consigo de novo, mas não é tão simples assim e o Boca entra na jogada, até porque não se sabe se o Santos vai ou não cair para a Série B. O argentino Leandro Paredes, que jogou com o Neymar no PSG, contou na Mundo Boca Rádio que segue conversando com o camisa 10 do Santos, além inclusive de convidar o Neymar para jogar no Boca Juniors. Como todos sabem, o craque do Peixe tem contrato somente até dezembro. Paredes falou muito com o Ney, a verdade é que tem uma ótima relação com ele, somos muito amigos. Ele tá no clube dele, temos que respeitar os outros clubes e as decisões dos outros jogadores, então não posso falar muito. Vamos esperá-lo se ele quiser, brincou e completou o meia. No início do ano, quando o Neymar acertou seu retorno para o Brasil, o alvinegro demonstrou interesse em Paredes. O próprio volante ao canal Telefé chegou a falar sobre o assunto. Além de Paredes, o astro também tentou trazer outros jogadores para o Santos. Na época, o meia Arthur Melo, hoje no Grêmio, foi outro que entrou na mira, mas a Juventus acabou barrando. Nesse momento das ligações de Neymar, eu tava com grande possibilidade de regressar à Argentina pro Boca, então nunca vi como factível ir pro Santos, afirmou Paredes. No Brasileirão, o Santos saiu da zona de rebaixamento vencendo o Sport, mas há quem se engane que acha que a situação é tranquila e fácil, pois não é. O Santos ainda tem que encarar 2 partidas para ver se vai continuar na Série A ou não. Uma delas é contra o Juventude no Alfredo Jaconi. E na última rodada do Brasileirão, a equipe enfrentará o Cruzeiro, assim definindo se vai ficar na Série A ou não. Lembrando que se cair, Neymar tem chances muito pequenas de ficar na equipe santista. Com isso, aumentando a possibilidade dele cair fora, e inclusive times como o Boca Juniors e o Inter Miami sendo sondados até então. E para finalizar com a última notícia do mercado da bola, vamos falar de Darwin Núñez. O Darwin Núñez, que inclusive teve uma passagem controversa pelo Liverpool, ganhou a Premier League, mas até bem abaixo das projeções esperadas, foi pro Al Hilal, surpreendeu todos ao ir para a Arábia e na Arábia não se encontrou, tanto que agora pediu rescisão do seu contrato, ele quer sair. E se você acha que a Europa é o destino favorito pro Darwin, você se enganou, porque o destino favorito pro Darwin é a América Latina, mais precisamente América do Sul. 2 times acabam tendo favoritismo pelo Darwin Núñez. Primeiro, o River Plate, que não sabe nem se vai para Libertadores, e o segundo, esse aí em Libertadores já virou rei aqui no Brasil, porque acabou de ganhar. Clube de Regatas do Flamengo. Darwin Núñez está insatisfeito no Al Hilal e tem o desejo de sair da Arábia Saudita. O atacante uruguaio foi oferecido ao River Plate nos últimos dias. Quem apareceu como interessado no rumor do centroavante do Al Hilal é o Flamengo. Darwin reúne características que Felipe Luís já demonstrou apreciar. Rápido e de boa estatura, a intensidade sem a bola é uma virtude enorme. No passado, quando Jürgen Klopp o trouxe para o Liverpool, foi pensando exatamente na maior qualidade de Darwin Núñez, que pressiona como ninguém. Felipe Luís tentou repetir o modelo com Juninho, mas não teve sucesso. Segue disposto então a encontrar o perfil perfeito. Pedro e Darwin Núñez são atacantes de área, mas de estilos diferentes. O atual camisa 9 do Flamengo representa um jogador técnico com faro de gol. Já o uruguaio é veloz, que ataca os espaços. Felipe Luís poderia até mesmo, por que não, escalá-los juntos. No entanto, a parte defensiva seria comprometida com 2 atacantes nos 11 iniciais. Apesar de que o uruguaio tem uma boa noção defensiva. Pelo Al Hilal, Darwin marcou 5 gols desde que trocou a Inglaterra, o Liverpool, pela Arábia Saudita, além de 2 assistências em 11 partidas disputadas por todas as competições. Em um tom de brincadeira, Núñez já revelou vontade de vestir as cores do Flamengo. O momento aconteceu em 2024, quando ele defendia as cores do Liverpool. Em um vídeo gravado com o influenciador Negrete, Darwin falou sobre jogar no clube. "Você tá no Liverpool, certo? Depois vai pra onde?", perguntou Negrete. "Flamengo", disse Darwin Núñez. Ó, você tá no Liverpool, certo? Sim. Depois do Liverpool você vai pra onde? Flamengo. Vem pro Flamengo. Ó, você, Arrasca, De La Cruz, Varela e Matias Villa. Eu vou te trazer pro Flamengo. Você vai vir? Vou ir. Já era, pai. O homem vai vir pro Flamengo. Esqueça tudo. Então é isso, eu fico muito satisfeito com mais uma vez você estando aqui em mais um vídeo de Mercado da Bola. É a sua primeira vez aqui no canal? Deixa o like, se inscreva no canal.
Já tá aqui e não se inscreveu, não deixou o like? O que você tá esperando, meu amigo? Dito isso, vamos ter muitos e muitos vídeos numa maratona sem fim aqui do canal e eu espero que você esteja comigo nessa mais uma vez. Eu te vejo no próximo vídeo, valeu!